Bem-vindo mais a uma aula de mecânica dos solos. Essa aqui é a nossa aula número 4. Faça as tarefas e na próxima aula será a nossa prova número 1. Ela terá em torno mais ou menos de 4 horas e meia, 5 horas a ser definidas, ok? Basta vocês fazerem o exercício e a entrega da prova será somente com as respostas via Moodle. Então vamos à nossa aula número 4. Ok? Então tá, pessoal, essa aula número 4 a gente vai falar sobre os índices físicos dos solos, tá? E como se comporta o solo, né? O solo, né, em seu índice físico, ele tem três fases, que é o sólido, água e ar. Vocês podem perceber aí na figurinha aí, que nós temos o peso total com água, sólido, ar, né? E do lado direito nós temos a figurinha aí, tá? A primeira parte de cima, vamos dizer assim, como se fosse um terço, não necessariamente nesse sentido, tá? É o volume do ar, no meio o volume de água e finalmente o volume sólido, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai ver a relação entre os volumes. Preste bastante atenção que as tarefas que serão dadas é referente sobre a relação entre volumes, de cálculos de volumes, tá bom? A primeira delas é sobre a porosidade, tá? E ela é definida como a relação entre o volume de vazios, V maiúsculo, Vzinho, e o volume total. O volume total você pode pôr VT aí, ou não especificar exatamente o Tzinho como total, tá? Mas é compreendido o V como volume total. A porosidade ela é compreendida entre 0 e 1, ela não pode ser negativa e não pode ser maior, o máximo igual a 1. Grau de saturação. O que é saturação? É aquele solo que excede em termos de, por exemplo, de água, né, de umidade. É um excedente de água, então ele se satura, né? Então, se você for fazer uma estrutura e o solo ali estiver saturado com excesso de água, um solo saturado, você tem que ter cuidado ao construir. Na estrada também, né? Aquele material que é depositado, seja para pavimentação ou terraplenagem, se ele estiver saturado, você tem que deixar ele na umidade ótima. Então, o que é grau de saturação? Né? É a relação entre o volume de água e o volume de vazios. Né? Ele é expresso em porcentagem e a sua variação é de 0 a 100%. O índice de vazios, denominado com a letra E, é definido como a relação entre o volume de vazios e o volume das partículas sólidas. Ele é expresso em termos absolutos, podendo ser maior do que a unidade. Sua variação é de 0 a infinito. Né? Então, o índice de vazio ele pode ser infinito também. Né? Aqui eu quis pôr uma relação entre índice de vazios e porosidade, porque algumas tarefas, alguns exercícios, é muito importante ter essa relação, né? No e-book vocês podem perceber, eu não vou dar aqui, ficar destrincheirando, vamos dizer assim, eu falei que a palavra é errada, mas para se chegar entre o índice de vazio e a porosidade, né? O E é índice de vazio e o N a porosidade, né? A, a relação. Se você tiver a porosidade e quer saber o índice de vazio, você faz o inverso, né? Você, você faz o inverso. A relação entre peso, entre o teor de umidade e o peso específico, ela é muito importante, principalmente nas estradas, né? Você para determinar o teor de umidade aqui já em W, por causa de água em inglês, o water, né? Então, o que é o teor de umidade? É a relação entre o peso da água e o peso do sólido. Gente,
Qual que é o peso da água? Isso foi visto na aula passada, 9,89, ou a gente padroniza 1 quilo ou 1 quilonewton por metro cúbico, né? E o peso específico, ou o peso específico natural do solo, peso mesmo, é o peso do solo por unidade de volume, né? Então, você quer saber o peso específico do material, basta você pegar o peso do solo por unidade de volume, tá? Eu também quis destrinchar aí o peso específico também, ele pode ser expresso em termos de peso dos sólidos, do sólido, do teor da umidade e do volume total, a gente chega nesse parâmetro aqui, tá certo? Aqui é o peso específico do solo, né? Sobre o teor de umidade e o volume total. Então foi o peso específico seco, tá? É o peso do específico do solo, não confundir com o peso específico seco, tá? Existe aí, gente, uma, uma diferença, tá? Aqui, ó, é diferente disso aqui, tá? Ok? Tá certo? Ele é diferente disso aqui, ok? Tá? O peso específico aqui é seco e aqui é o peso específico do solo. Existe essa, essa diferença, tá? A massa específica é uma coisa, peso específico é outro, tá? Não confundir massa específica com peso específico, tá? A massa específica é dada pela letra Rho, né? É a massa específica do solo, que é quilo por metro cúbico, ou quilonewton por metro cúbico. É a massa específica seca do solo, massa específica do solo aqui, ó, tá? E sobre sobre o volume total, tá? Então, a massa específica do solo, né? O peso da amostra já tem dado aqui a gravidade 9,81 metros por segundo, aceleração da gravidade, né? E a unidade do peso específico é quilonewton, tá? Usualmente hoje nós estamos usando padronizado quilonewton por metro cúbico. Nós temos aí, não sei se vocês estão lembrados do primeiro slide, aqui o vazios, teor de umidade e o peso específico relativo, né? O primeiro aqui é ar, o segundo é a água e o terceiro é o sólido, tá? São as três fases separadas de um solo, tá? E, e aqui ele está dando aqui como GS aqui, ó, tá? Uma densidade relativa. Densidade, gente, não é peso e nem peso específico, tá? E aqui o gama S, o peso específico relativo dos sólidos do solo, e aqui o peso específico da água. Eu quis também fazer em relação ao peso específico, índice de vazio, teor de umidade, peso específico relativo. Na hora que vocês fizerem alguns exercícios, né, a gente chegar nessa equaçãozinha aqui, ó, tá? Nessa equaçãozinha aqui, o índice de vazios, seu índice de vazio, o E, tá? A densidade relativa do solo com o peso específico da água dividido pelo peso seco, peso específico seco do solo, e menos 1. Ok? A gente continuando aqui, qual que é o volume ocupado pela água num solo? Né?
Como é que você calcula o peso específico da água, né? Como ele é ocupado pela água, né? É a água sobre o grau relativo do solo, né? Então, a partir da definição do grau de saturação, nós temos aqui, ó, CSE sobre S de saturação e de índice de vazio é igual a água com o grau relativo dos solos. Então, ó, e quando a gente sabe que o peso específico está saturado, né? Se você observar em campo, você percebe, né, que o solo está saturado. Mas quanto é que ele tá saturado? A gente já falou que é de 0 a 1, né? Isso lá no primeiro slide. Nós temos aqui, lembra do slide anterior, que o índice de vazio é igual a água pelo grau, que pelo GS, tá? Isso aqui é uma demonstração grau saturado. Nós temos aqui a equaçãozinha do peso específico saturado. Então, ó, continuando aqui, ó, massa específica, ρ igual a 1 sobre 1 mais W, né, que multiplica o grau específico do solo mais da água, dividido por 1 mais o índice de vazio. Massa específica seca, tá? ρD, GSPW sobre 1 mais o índice de vazios. Massa específica saturada é o PSAT, o ROSAT, aliás, né? GS mais E, que é o índice de vazio, que multiplica o ρW sobre 1 mais E. A massa específica da água a gente considera 1000 quilos por metro cúbico ou 1 quilonewton por metro cúbico. 1 kN por metro cúbico. Tá? Não se esqueçam disso. Quanto que é 1 kN em quilos? Né? Basta você transformar aqui. 1 kN, né? É 1000 quilos. Então basta saber, tá? Quanto que é 1000 quilos? É 1 kN. Ok? Então, ó, nós temos aí as três fases novamente. Se o volume for igual a 1, né? Se o volume aqui, ó, tá? Total aqui, ó. Esse V aqui, ó, igual a 1, tá? O N de natural, que é o volume de vazio sobre o volume total, é N é igual o volume que é o volume de vazios. O volume total é o volume de vazios mais o volume de sólidos. 1 é igual a N mais volume dos sólidos, ou o volume dos sólidos é 1 menos volume natural dos sólidos. Ok? Então, ó, continuando aqui, tá? O peso específico aqui do solo vai ser W sobre V, né? Então, ó, aqui é uma continuação aqui, né? A água do solo, né? É igual, eu passei esse volume para cá, né? Peso específico do solo sobre o volume do sólido, né? O que é o peso específico do solo? Tá? É GS vezes peso específico da água e o volume do sólido é 1 menos M. Você destrinchando aqui, tá? Vai dar aqui no final essa equaçãozinha. Então, peso específico do solo seco, basta você destrinchar aqui, tá? Para determinar
o dado aqui no final e o peso específico natural, tá? Você tem também essa equaçãozinha aqui. Às vezes, nas tarefas, como você precisa de algum dado aqui no meio, você tem condições, por exemplo, se você tiver um peso específico natural, tem o peso natural, peso da água, o peso específico da água, mas não tem o grau do o grau relativo do solo, né? Você, através dessa equação, você determina. Então, ó, o termo de compacidade relativa, ou grau de compacidade, ou densidade relativa, ele é usado para indicar o estado mais fofo ou mais compactado do solo granular em si, né? Então, essa aqui é uma equaçãozinha, principalmente na área de pavimentação, né? O DR é uma compacidade relativa, ela é em porcentagem. O E a gente já sabe que é o índice de vazio do solo. O E máximo, o índice de vazio do estado mais fofo. E o E mínimo, o índice de vazio do estado mais compacto. Você determina a sua compacidade relativa do solo. Tá? Nós temos aí essa tabelinha. Quando você determinar, por exemplo, numa tarefa, ela descreve a qualitativa do solo granular, não da argila, né? Não confundir solo granular com solo de argila, tá? Então, ó, aqui nós temos a compacidade relativa e cada uma, né? Se você determinar numa tarefa, se ela dá, por exemplo, 65, ela é medianamente compacta, tá? Então, ó, em estradas, ela dá isso aqui, ó. Na construção de uma estrada, de uma terraplenagem, ela, ela tem que dar muito compacta, muito compacta. Algumas exceções, tá? Principalmente em estrada, tá? Fundo de terraplenagem acima de 5 metros de altura, o fundo de camada, você pode ter uma compactação, por exemplo, de entre 80% e 85% de compacidade. Aí você pode utilizar essa, essa compacidade aí nesse caso. Numa construção de uma estrutura, evita-se de construir numa compacidade dessa aí, seria o ideal acima de 85. Então, a compacidade relativa, nós já vimos isso aqui, tá? E como podemos determinar o E natural, né? O índice de vazios natural, né? Nós temos aqui o índice de vazios é o volume sobre o volume dos sólidos, né? Então nós temos essa segunda equaçãozinha, temos a terceira equaçãozinha que é o de saturação e finalmente nós temos o peso específico do solo finalmente. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Para determinado solo arenoso, o E máximo é 0,82, 0,82. Esse aqui é o E máximo, tá? E nós temos aqui o E mínimo, tá? 0,42, seja o grau de 2,66. Aí, quando você vai no campo, o solo é compactado por uma massa específica úmida de 17,2 kN por metro cúbico. Se você quiser saber por quilo, basta multiplicar por 1000 aqui. Então vai dar 1.720 quilos por metro cúbico e com um teor de umidade de 9%. Eu quero determinar
a compacidade relativa, né? Compacidade relativa, né? Primeiro, eu acho que nós temos que calcular o Ezinho aqui, né? Tá? Vou voltar aqui, ó. Tá? Eu quero que vocês pensem bastante, tá? Para ter essas três equaçõezinhas aí para vocês tentar resolver esse exercício aí, ok? Vocês têm a massa específica do solo, a água aqui tem o grau, basta você saber o peso específico aqui do material, tá bom? Então, qual que é a densidade real do solo, GS? Né? Densidade real. Densidade real é sobre a massa do solo sobre a massa da água, tá? Não confundir massa com peso específico do solo aqui, ó, que é o peso da água vezes o grau do solo, né? A densidade real do sólido é igual à massa do sólido sobre o volume do solo, tá bom? Então, como é que a gente tira essa densidade real do solo, né? Nós temos três figurinhas aí, ó. Esse instrumento aqui chamado de piquenômetro, tá? Ele está inserido com água, tá? E você tem uma amostra de solo. Você tem uma amostra de solo, tá? E aí você tem, né, o piquenômetro mais amostra de solo, aí você tem um volume do sólido, tá? Isso a gente vai fazer no laboratório. É como a gente se obtém esse volume por pesagem hidrostática. Tá bom, gente? Tá? A gente vai fazer isso em laboratório na volta do presencial, tá? Nós temos aqui, ó, basta vocês acessarem no YouTube, pega esse link, acessa e nós temos aí o ensaio da densidade real do solo, tá? Como se obtém a densidade real do solo, a temperatura T, ela é dada por essa equaçãozinha, tá? Nós temos a distribuição densidade real do solo, dt, uma certa temperatura, vocês vão ver que é sempre 26 graus, tá? O P1 é o peso do piquenômetro vazio e seco, né? Você pesa o piquenômetro. Depois o peso do piquenômetro mais amostra, em gramas, tá? Terceiro, peso do piquenômetro mais amostra mais água, em gramas, tá? E o P4, o peso do piquenômetro mais água em grama, você vai ter a densidade real do solo, a temperatura. Isso aí, gente, a gente vai determinar também em laboratório. Vocês ainda vão acessar o YouTube com esse link aqui, tá? Que é interessante a gente observar o ensaio, tá? E a gente vai fazer isso aí na volta das aulas presenciais dentro do laboratório. Nós temos agora essa tabelinha que é a razão entre a densidade relativa da água, a temperatura, e a densidade relativa da água a 20 graus. Né? Então a gente, se você observar aqui, ó, o fator de correção é K20, tá? É o K20 aqui, então por isso que é 20 na temperatura de 20 graus. Ok?
tá? Então, se você tiver uma temperatura aqui de 20 graus, o fator de correção é 1 e a densidade relativa da água é 0,9982, né? Praticamente quase 1, né? Tá? Quase 1, ok? Então, nós temos um exercício prático aqui, tá? Para um ensaio, tomou-se uma amostra de 74,54 gramas do seu estado natural, tá? E esse é o peso do solo, né? Nós estamos pedindo para massa específica, não peso específico, tem que tomar cuidado. Massa específica, tá? Depois de imersa na água de um dia para outro e agitada num dispersor mecânico por 20 minutos, foi colocada num piquenômetro e submetida a vácuo por 20 minutos para eliminar as bolhas de ar. A seguir, o piquenômetro foi enchido com água deaerada até a linha demarcatória, né? Isso a gente vai ver em laboratório. Esse conjunto apresentou uma massa de 749,43 gramas. A temperatura da água foi medida usando 21 graus, não 20 graus, 21 graus. E para essa temperatura, uma calibração prévia indicava que o piquenômetro cheio de água até a linha demarcatória pesava 708,07 gramas. Pede-se determinar a massa específica dos grãos, né? Ok? Então, qual que é a solução? A primeira consideração a fazer, eu até coloquei aqui, especifiquei, é determinar a massa do solo seco contida na amostra. A determinação da massa do solo seco a partir da massa do solo úmido e da umidade aparece com muita frequência. Então, ó, a partir da definição da umidade tem-se, que é isso aqui, umidade, né? É a massa da água sobre a massa do solo, né? Que eu tenho aqui. Ao se colocar o ms, a massa do solo seco, né? Que é essa aqui, ó, tá? Em função de mu, a massa do solo úmido e da umidade, tem-se a expressão abaixo que, aplicada aos dados de ensaio, indica a massa das partículas com as quais se determina a massa específica dos grãos. Tá? Então, ó, eu tenho, ó, ms igual a mu mais 1 mais w, né? Ó, massa úmida, eu vou voltar aqui, gente, ó, massa úmida, 74,54 gramas, tá? Se você pegar aqui, dividido por 1, a água, 0,1456, que vai dar 63,32 gramas, tá? Gente, 9%, tá? Vou voltar aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, 21 graus, 21 graus, é feita 21 graus. Vou voltar aqui na tabela, 21 graus, tá? A densidade relativa é 0,998, tá? O fator de correção é 0,99. 0,998, né? Aí eu vou multiplicar os 74,
vai me dar o 72,54, tá? Se essa massa de partícula ela fosse colocada no piquinômetro, brevemente cheio d'água até a linha demarcatória, sem que nada de água se perdesse, teria. Eu já tenho o ms aqui e eu preciso da massa do P mais A. Então, 708, que é a massa do solo, mais 63,38, que é o ms. O 708,07 é o peso mais a água. Então, eu tenho 771,39. Nota-se que, neste caso, há um excesso em relação à linha demarcatória. No entanto, quando se pesou o piquinômetro com a amostra e a água, a massa foi de 749. Então, a massa de água que não pode ser incorporada ao piquinômetro, porque o espaço estava ocupado por partícula, eu tenho essa equaçãozinha aqui, ó, 771,39 menos 749,43, eu tenho 21,96, tá? Então, gente, lembra que eu peguei aqui o 0,998, né, por causa do 21 graus lá naquela tabela, né? O peso específico adotado é 10 kN por metro cúbico, tá? Então 21,96 aqui que eu tenho, dividido por 22, tá? Então eu divido o peso dos grãos, 63,32 aqui que deu, por 22, dá 2,88 gramas por centímetro, tá? Então, ó, o cálculo do índice é um número relativamente pequeno em relação da saturação qualquer dúvida, estou à disposição, tá, gente? Ok? Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, principalmente no exercício, vocês entrem em contato comigo. Até mais!